Olá, seja muito bem-vinda a este vídeo, seja muito bem-vinda a este conteúdo e que possamos juntas aqui, a partir deste conteúdo, refletirmos sobre as nossas ações e sobre aonde estamos e para onde nós desejamos chegar, estar, alcançar e assim por diante. Dentro deste contexto, dentro deste processo de educação, onde neste espaço eu falo com mães, então podemos dizer que aqui é o nosso ponto de encontro, é a nossa conexão. Primeiramente, entre nós, mães, e depois, a partir deste vínculo, nos conectamos com a nossa maternidade. Trazemos a oportunidade desta conexão com a nossa maternidade, com tudo aquilo que faz parte, que está no contexto desta maternidade, deste momento que nós iniciamos e que depois permanecerá a vida toda. Apenas o que muda, nós teremos as mudanças de fases, as mudanças de ciclo, o que é normal na vida de todo ser humano, não é mesmo? Então, o assunto de hoje, o conteúdo para nós conversarmos, para nós acrescentarmos aqui nas nossas aprendizagens e dentro deste contexto é a falta de tempo para educar meu filho. Este tema, este conteúdo é fruto de algumas pesquisas que nós fizemos e que vocês, mães, pontuaram como desafios na educação dos filhos de vocês. Então, eu trouxe para cá e, através daqui, o objetivo é, então, entender isso, desmembrar isso, para que nós possamos entender o que é falta de tempo, o que é educação do meu filho, o que a falta de tempo influi na educação do meu filho. E, afinal de contas, o que é uma coisa junto de outra coisa. E aí nós entenderemos as prioridades neste processo. Porque muitas vezes existe uma confusão que se faz com a questão do tempo, que é muito comum, né? E às vezes, por um tempo grande, nós passamos parte da nossa vida pensando exatamente isso, que está nos faltando tempo. O tempo mesmo cronológico, o tempo do relógio. Trabalhamos, por exemplo, de manhã, trabalhamos à tarde e aí temos só o período da noite. Ou então trabalhamos o período da manhã e temos só tarde e noite. Então nós temos pouco tempo. Então nós já entramos nessa jogada, vamos dizer assim, achando, e mais do que isso, tendo a certeza, né, que nós já estamos perdendo alguma coisa, porque está nos faltando tempo. Quando, na verdade, o tempo, nós podemos olhar para ele de duas formas. Olhar para ele de fato, enquanto quantidade, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, um período todo, e aí nós podemos dar um nome mesmo de quantidade de tempo. E aí, por exemplo, se você trabalha o dia todo, você trabalha 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, somando 8 horas, realmente sobrará aí algumas horas final do dia, e o final do dia já é o final onde todo mundo, né, mães e filhos, estão todos cansados. Se você olhar para a quantidade, mas também você tem a possibilidade de olhar para a qualidade, o tempo enquanto qualidade. Se eu tenho 4 horas com o meu filho e nestas 4 horas eu estou no celular, ou eu estou envolvida com projetos de casa, eu estou envolvida com redes sociais, eu estou fisicamente presente na minha casa, mas eu não estou
conectada de fato com estado de presença junto do meu filho. Portanto, eu tenho cronologicamente 8 horas do meu dia, muito tempo e pouca ou zero qualidade. Por exemplo, ou o contrário, eu trabalho de manhã, trabalho à tarde e eu tenho, digamos assim, final do dia e noite. Então, vamos imaginar que eu tenho 8 horas trabalhadas e aí me sobram aí 4 horas para eu dividir entre estar ali presencialmente conectada e também os afazeres de casa. Então, eu vou dividir 2 horas para o meu filho, para as questões dele, e 2 horas eu dividirei com as questões da casa. Porém, estas 2 horas, ou esta 1 hora, ou estes 30 minutos, ou estes 20 minutos que eu estiver junto do meu filho, eu estou inteira. Existe 100% de qualidade na conexão, na interação entre eu e ele. Naquele momento, aqueles 20 minutos ou aquelas 2 horas que eu estou ali, eu estou inteira, ouvindo, prestando atenção, interagindo e trazendo para a cena, para a situação, para a cena que eu quero dizer, para o contexto, todo o espaço interno inteiro, tanto meu quanto dele. Eu perguntarei para você, nestas 2 situações, qual a diferença de um e de outro? Podemos dizer que talvez seja as prioridades? Pode ser que sim. Falta de tempo. É falta de tempo ou prioridade? Podemos muitas vezes, né, talvez, e aí eu diria que de fato seria uma falta de tempo se eu tenho a disponibilidade para estar com meu filho em todos os momentos e eu escolho, por exemplo, estar com amigas, ou escolho, por exemplo, ir para academia, escolho ir para massagem, escolho ir para o pilates, escolho ir para o inglês. Eu não estou dizendo que você não possa ir, né? Eu estou dizendo as escolhas, as prioridades. Nós vamos fazendo escolhas mediante as nossas prioridades. Então, esta falta de tempo, ela é falta de tempo ou prioridade? Isso precisa estar muito claro para você enquanto mãe, porque assim, poxa vida, claro, né, que eu estou fazendo extremos, eu estou exagerando para que você possa entender, né? Claro que aquilo que você pode oferecer, a qualidade do tempo de 2 horas e de 20 minutos, claro que existe uma diferença. Eu estou exagerando, mas o meu exagero é justamente para que você compreenda que nós muitas vezes confundimos a falta de tempo com as prioridades que nós temos na nossa vida enquanto mãe. Quanto mais tempo você tem, a tendência muitas vezes é você criar alguns atalhos ou algumas situações para você, daqui a pouco eu resolvo isso, daqui a pouco eu resolvo aquilo. Ou seja, tenha sempre, mãe, a sua prioridade. Independentemente se você tem 4 horas ou se você tem 40 minutos. Se você tem 4 horas ou 40 minutos, a diferença que fará entre esta conexão, este relacionamento, o que pesará, o que fará a diferença será a sua prioridade. Então, eu quero te fazer esta pergunta: qual a sua prioridade na educação do seu filho? E a partir desta prioridade,
faça o seu tempo dar conta. Faça o seu tempo conectar aquilo que é preciso ser conectado. Eu digo isso para você e entendo muitas vezes, compreendo e já senti, já vivi isso na pele. Já estive aí junto de você, nesse lugar de dizer, puxa vida, eu precisaria que tivesse mais 10 horas no dia para eu dar conta disso, disso, disso. O quanto da minha vida eu bati cabeça, guardando e deixando esta desculpa como algo, um espaço de segurança, até mesmo para as questões que para mim não eram claras, ou então para aquilo que exigia de mim um posicionamento, um enfrentamento e que muitas vezes eu acabava dando um passo para trás e dizia assim, não, mas é porque eu não tenho tempo. É porque eu trabalho, eu preciso, saio cedo, eu volto à tarde e assim por diante. Porque educar dá trabalho. Educar é você estar presente. E este estar presente não significa que você tem de estar presente 24 horas. Claro, se for um bebê, por exemplo, recém-nascido, um bebê nos seus primeiros meses de vida, estamos aí numa situação diferente. Quando a gente tem, por exemplo, uma criança já com maior autonomia, nós temos uma outra situação. Então, dentro da situação em que você se encontra, dentro da idade, dentro das demandas, dentro do contexto onde seu filho ou sua filha está, qual é a prioridade? Aquilo que de fato faz a diferença, aquilo que é necessário, aquilo que é essencial, aquilo que ninguém e nada neste mundo poderá estar que não seja você. Ainda que você estando trabalhando ou em outra situação, a clareza e a conexão, ela é tão real e ela é tão profunda que independentemente, muitas vezes, da presença física, as coisas acontecem. E o contrário, mesma coisa. Muitas vezes, quando não há clareza, quando não há conexão, quando não há prioridade, você está ali, ó, junto, da hora que você acorda até a hora de dormir e as coisas não fluem, as coisas não vão, as coisas não encaixam, as coisas não se conectam. Por isso, a pergunta que precisa ser respondida por você, a pergunta que nós precisamos enquanto mãe, a pergunta que você, a pergunta que eu fiz, que eu tive de fazer quando eu estava aí, né? Também não tenho tempo, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para isso. A pergunta que fez a minha chave virar e a minha maternidade começou a se conectar e fazer assim, sabe? A lista das prioridades. Foi quando eu respondi. Meu filho mudou minha vida em quê? A educação do meu filho, no meu caso era minha filha. A minha filha mudou a minha vida em quê? Em quê? Qual foi a mudança que as minhas filhas trouxeram para minha vida? Afinal de contas, claro, não estamos dizendo que a partir dos filhos deixam a nossa vida como ela era. Não. Os filhos mudam a nossa vida. Eles mudam a nossa vida. Claro que para algo incrível, nós nos tornamos pessoas diferentes, melhores. Nós nos tornamos de fato. Existe uma mudança daqui de dentro para fora gigantesca. E esta mudança que sai daqui e vem para cá não é fácil. Porque crescer dói. E esta mudança chama-se crescimento. Quantas coisas nós precisamos romper em nós para nos doarmos, para nos conectarmos,
para fazer, para ser de fato aquilo que nós temos de ser dentro deste processo de maternidade. Então, se eu não consigo responder às mudanças que as minhas filhas trouxeram para minha vida, eu vou ficando um pouco distante também de entender as prioridades. À medida em que eu vou entendendo a razão, o motivo, o sentido desta maternidade, o tempo, ele foi para minha vida e eu não tenho dúvida que será para a tua, que tem esta dificuldade de sempre dizer, puxa vida, mas falta tempo. A partir do momento que você conseguir responder, encaixar este detalhe do tempo, não será mais para você nada mais do que um detalhe. Nada mais do que um detalhe. Quantas vezes eu precisei, por conta de ter claro as minhas prioridades e por fazer questão, pelo sentido de fato, por aquelas questões que eram geradoras de tantas transformações em mim, nas minhas filhas. Quantas vezes eu acordei 40 minutos antes, 1 hora antes, ou fui dormir 1h30 mais tarde, para eu conseguir, depois de ter feito, de ter cumprido, de ter realizado tudo aquilo que tinha sido minha prioridade dentro da minha maternidade, e aí tinham as questões que estavam fora deste contexto, e eu deixava para estar 1 hora depois ou 1 hora mais cedo. E isso nunca mais pesou na minha vida. Posso te dizer com toda a experiência, inclusive de vida, de mãe, né? Venho aqui como profissional, mas venho aqui antes disso também como mãe, né? O quanto que este profissional, estas questões profissionais, elas existem e são validadas, inclusive, por aquilo que dentro da minha vida, na minha maternidade, na minha existência, elas são aplicáveis. Então, por isso eu posso dizer para você, é fácil? Não, não é não. Não é. Não é porque tudo aquilo que mexe, né, com os nossos processos de desenvolvimento, mexe com o nosso crescimento, e o crescer dói, mexe com as nossas zonas de conforto. Sair da nossa zona de conforto, uau, não é fácil, porque aqui eu já sei, já domino, já entendo e tá tudo certo. E teu filho, sem dúvida, ele é a grande mudança de rotina da tua vida. Um filho muda a rotina, muda tudo, né? Poderia elencar aqui muitas coisas. O filho muda exatamente tudo. E aí, dentro desta mudança que o teu filho trouxe para a tua vida, quais são as prioridades? Estas mudanças agregam, somam de que forma para a tua vida? Pois é a partir disto que você com certeza conseguirá olhar para aquilo que tem de ser feito, trabalho, casa e outras coisas. Ana, mas você está dizendo então que em primeiríssimo lugar de pensar somente na nossa maternidade? Eu estou dizendo que a sua maternidade ela é uma parte bem grande da sua vida. Afinal de contas, o seu filho ou a sua filha, quando chegou na sua história, quando chegou na sua vida, ele chegou e trouxe consigo, né, todo um projeto que veio por você. Isto muda a rotina, isto muda hábitos, isto muda relacionamento, isto muda tudo. Muda inclusive questões hormonais, né, dentro da nossa maternidade.
né? Antes de ser mãe, nós temos um funcionamento hormonal. Depois de ser mãe, nós temos outras configurações aí hormonais. E eu prometo para vocês que nós vamos ainda falar sobre isso, né? Mas entrar neste quesito, né? Aprofundar um pouco disso, algo talvez até para uma outra configuração de vídeo. Porém, o que é importante que você entenda, que você saiba, que enquanto você não compreender, primeiro, esta prioridade, que é o grande divisor de água da tua vida, esta prioridade, ela existe por quem? Pelo seu filho, ok. Seu filho chega na sua vida, existe na tua vida, não sei se há 4 meses, há 4 anos, há 14 anos, há 20 anos, mas ele está aí. Por qual razão? O que ele trouxe? Quais foram as oportunidades de mudanças, de padrões, de crescimento, de desenvolvimento dentro deste processo e deste relacionamento consigo mesma e com ele? A partir desta conexão que vocês fazem dentro deste espaço onde vocês vivem, onde vocês criam, né, as possibilidades, as oportunidades. Ou seja, então, quando você conseguir responder tudo isso, e talvez você vai dizer para mim, poxa vida, Ana, mas imagina, meu filho é tudo na minha vida, meu filho é a razão da minha existência. Perfeito, perfeito. Então, seu filho é tudo, né? Minha filha também. Mas em muitos momentos nós temos um eu aqui, um ser humano que precisa, que tem necessidades, que necessita de algumas coisas, e para isso ele precisa também de um tempo que seja dele, né? Então, para que não haja um cruzamento, vamos dizer assim, de papéis ou de informações, enfim, acho que a palavra que mais encaixa aí são de papéis e de funções dentro deste processo. É preciso ter muito claro, é preciso ter muito claro, porque senão, de fato, é muito fácil, né? Eu digo fácil porque é fácil, mas é um fácil que depois ele vai trazendo uma consequência para a nossa vida que vai se tornando bem difícil, né? Meu filho não tem limite, ele não tem educação, ele não sabe me escutar, ele não presta atenção naquilo que eu peço, ele não tem organização, ele vai comer, ele esparrama tudo, ele só come na televisão, na frente do sofá. Meu filho não tem rotina, meu filho aonde ele vai passando, ele vai largando tudo. Eu peço para o meu filho estudar, meu filho não estuda. E aí? Gravem isso que eu vou dizer para você. A família, o espaço materno, principalmente o espaço materno, principalmente, tudo começa e tudo termina aqui, aí. A criança vê, a criança faz. A criança vê, a criança faz. E ela vê quem? A mãe. Ela faz o quê? Aquilo que a mãe faz. Eu não estou aqui negando de forma alguma a presença do pai. Aliás, a presença do pai é importantíssima. É importantíssima. Porém, a maternidade, ela é decisiva. Ela é decisiva, né? Enfim, a criança vê, a criança faz. Portanto, gravem aí, escrevam o contexto familiar validado pela maternidade, pela mãe, por aquela mulher poderosa que tem claro o seu papel, seus objetivos, as suas prioridades.
este contexto, este espaço é, sem dúvida alguma, a primeira aprendizagem de experiência emocional que um ser humano pode ter. Não tenham dúvidas disso. A falta disso, sim, deixará, sem dúvida, algumas marcas aí. Ana, mas tá, ok. E essas marcas depois? Tá, ok. Isso são outros assuntos. Porém, isso é um outro assunto para um outro vídeo. Porém, o que é importante que você saiba, se você não tiver determinado, se você não tiver isto muito claro, quais são as suas prioridades, quais são as mudanças que o seu filho causou ou que o seu filho precisa que aconteça dentro desse espaço, dentro deste teu poder, daquilo que é teu, daquilo que é meu, né? Em razão daquilo que somos. Presta atenção, não é o poder pelo poder, é você, não! É justamente em razão daquilo que você é, daquilo que eu sou. E o que você é? O que eu sou? Mãe. E ser mãe está dentro deste contexto de maternidade. E esta maternidade precisa pulsar conexão, 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 conexão. Quando você entender tudo isso, uau, você vai ver como as coisas mudam. O cheiro muda, o olhar muda, a audição muda, os 5 sentidos mudam, porque tudo começa a se encaixar, tudo começa a fazer sentido. Gente, que incrível! Tem um conteúdo um vídeo que eu falo sobre, eu dou um exemplo, né, sobre alimentação, né, no vídeo. O conteúdo do vídeo é sobre o poder do exemplo, aquilo que os nossos filhos aprendem com o nosso exemplo, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós fazemos, enfim. E aí eu dou um exemplo da questão da alimentação. Vocês não fazem ideia de quantas mensagens eu recebi de que isso não existe. Que na minha casa não existe, não tem nada a ver com isso. Meu filho, isso que você tá falando olha, eu cheguei a ouvir, é um equívoco, é mentira, tá errado. E eu adoro isso. E é importante isso. Porque isso me mostra o quanto eu preciso me dedicar cada vez mais dentro deste espaço, para que as pessoas possam ter acessível a possibilidade de construírem esta aprendizagem. E qual é a aprendizagem? E o poder que eu tenho de ser o exemplo, de determinar, de ser de fato. Eu não estou dizendo o exemplo, não é você ser a pessoa, não, é você ser um modelo para alguém. É isso que nós somos, um modelo poderoso para os nossos filhos. Então, se ficar nesta vibe aí da falta de tempo, você vai ser realmente um relógio para o seu filho, um modelo de relógio, tá bom? Beijo no coração, até o próximo conteúdo. Compartilha esse vídeo e bora lá, construir, conectar, trace as suas prioridades e acabe com isso. Tempo? Que tempo é esse?